Vi meu genro jogar uma mala no lago Ipanema e fugir de carro como se o demônio estivesse atrás dele. Corri até a margem e ouvi um som abafado vindo de dentro daquela mala de couro escuro. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava o zíper molhado, rezando para que não fosse o que minha mente gritava que era. Quando abri, o que vi me fez tremer de um jeito que nunca senti em meus 62 anos de vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixa eu te explicar como cheguei naquele momento de terror absoluto. Como uma tarde quente de março se transformou na cena mais assustadora que já presenciei. Eram exatamente 17 horas e 45 minutos. Sei disso porque acabara de desligar o noticiário da tarde e olhei para o relógio da sala. Aquele velho relógio de parede que comprei quando Marcela, minha única filha, nasceu. Eu estava na varanda da minha casa, aquela casa simples de 3 quartos no bairro da Vila Esperança, onde criei Marcela sozinho depois que minha esposa nos deixou. A casa agora parecia grande demais, silenciosa demais, cheia demais de lembranças que me sufocavam. Fazia 8 meses que enterrei minha filha, e cada cômodo ainda gritava a ausência dela. O lago Ipanema brilhava à minha frente, quieto como vidro. Fazia um calor pegajoso, daqueles que fazem a camisa grudar nas costas mesmo quando você está parado na sombra. Foi então que vi o carro dele. O Civic prata do Rodrigo apareceu pela estrada de terra levantando uma nuvem de poeira vermelha. Meu genro, o viúvo da minha filha, dirigia como um louco. O motor rugia de um jeito estranho, forçado. Algo estava errado. Muito errado. Eu conhecia aquela estrada de cor. Marcela e eu passávamos por ali quando ela era pequena, indo pescar no lago aos domingos. Ninguém dirigia daquele jeito a menos que estivesse fugindo de alguma coisa. Ou escondendo. O Rodrigo freou bruscamente na beira do lago. Os pneus cantaram no cascalho. A poeira me fez tossir mesmo estando a uns 100 metros de distância. Deixei cair o copo de suco que estava segurando. Vidro quebrado no chão da varanda, mas meus olhos não conseguiam desviar da cena. Ele saiu do carro como se tivesse levado um choque. Vestia uma camisa social azul claro, aquela que Marcela deu de presente no último aniversário dele. As mangas estavam arregaçadas, o rosto vermelho, suado. Parecia ter estado chorando, ou gritando, ou as duas coisas. Abriu o porta-malas com tanta força que pensei que arrancaria a tampa. E então eu vi. A mala. Aquela mala de couro marrom que eu mesmo dei de presente quando eles se casaram há 5 anos. Para vocês levarem seus sonhos por onde forem, eu disse naquele dia. Que idiota eu fui, que ingênuo. Rodrigo tirou a mala do porta-malas com dificuldade. Era pesada. Dava para ver pela forma como ele se inclinou, como seus braços tremeram com o peso. Ele olhou para os lados, nervoso, assustado. Culpado. Nunca vou esquecer aquela expressão no rosto dele. Então ele caminhou em direção à água. Cada passo parecia custar um pedaço da alma dele. Ou talvez eu estivesse projetando, querendo acreditar que ainda havia alguma humanidade naquele homem. «Rodrigo!» gritei da varanda. Mas estava longe demais. Ou talvez ele tenha fingido não ouvir. Ele balançou a mala uma vez, 2 vezes, e no terceiro movimento a arremessou no lago com toda a força que tinha. O barulho do impacto na água cortou o ar da tarde. Pássaros levantaram voo das árvores ao redor. A água espirrou alto, e a mala flutuou por um momento horrível, antes de começar a afundar lentamente. Rodrigo ficou ali parado, olhando, como se estivesse hipnotizado pela própria monstruosidade do que acabara de fazer. Então ele correu. Correu de volta para o carro como se o inferno tivesse se aberto atrás dele. Entrou, ligou o motor, os pneus chiaram na terra. Em segundos, ele sumiu pela mesma estrada, deixando apenas poeira e silêncio. Fiquei paralisado. 10 segundos, 20, 30. Meu cérebro tentava processar o que tinha acabado de ver. Rodrigo, a mala, o lago, o desespero nos movimentos dele. Algo estava terrivelmente, absurdamente errado. Senti um arrepio percorrer minha espinha apesar do calor sufocante.
Minhas pernas começaram a se mover antes que minha mente pudesse impedi-las. Comecei a correr. Corri como não corria há anos. Meus joelhos protestaram. Meu peito ardia. Minha pressão alta, que o Dr. Henrique sempre me alertava para controlar, provavelmente estava nas alturas. Mas não consegui parar. Desci os degraus da varanda aos tropeços. Atravessei o jardim que Marcela tanto amava cuidar, agora tomado pelo mato. Cheguei à estrada de terra batida. Meus chinelos de dedo levantavam poeira a cada passo desesperado. O lago ficava a uns 150 metros da minha casa. Talvez menos. Talvez mais. Não sei. Só sei que cada segundo parecia durar uma eternidade. Cada passo era uma luta contra meu corpo de 62 anos. Contra meu coração acelerado. Contra o medo do que eu encontraria. Quando cheguei à margem, estava completamente sem fôlego. O coração batia tão forte que doía. Minha visão estava meio embaçada nas bordas. Mas ali estava ela. A mala ainda flutuava, afundando aos poucos. O couro estava encharcado, escuro, pesado como chumbo. Não pensei. Simplesmente entrei na água. O lago estava frio, muito mais frio do que eu esperava para um dia de março. A água bateu nos meus joelhos primeiro, depois na cintura. A lama do fundo sugava meus pés. Quase perdi um chinelo. Estiquei os braços, tentando alcançar a alça da mala. Meus dedos escorregaram na primeira tentativa. Na segunda, o couro molhado era escorregadio como sabão. Consegui agarrar firme na terceira vez e puxei. Santo Deus, como era pesada. Parecia que tinha pedras lá dentro. Ou coisa pior. Não queria pensar em coisas piores. Usei toda a força que ainda tinha. Meus braços ardiam. A água me salpicava no rosto, misturada com suor e lágrimas que eu nem sabia que estava derramando. Finalmente, a mala cedeu. Comecei a arrastá-la em direção à margem, puxando, tropeçando na lama, quase caindo. Foi quando ouvi um som fraco, abafado, vindo de dentro da mala. Meu sangue congelou nas veias. Não, não podia ser. Por favor, Deus, que não seja o que estou pensando. Puxei com mais força, mais desespero. Arrastei a mala até a areia molhada da margem e caí de joelhos ao lado dela. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o zíper. Ele estava travado, molhado, difícil de abrir. Meus dedos escorregavam. Vamos, 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 eu repetia entre os dentes cerrados. As lágrimas começavam a turvar minha visão. Forcei uma vez, 2 vezes. O zíper finalmente abriu de uma vez. Levantei a tampa e o mundo inteiro parou de girar. Meu coração deixou de bater. O ar ficou preso na minha garganta. Minhas mãos voaram para cobrir a boca, tentando conter o grito que queria sair. Ali, enrolado em uma manta de bebê azul clara encharcada, havia uma criança. Um recém-nascido. Tão pequeno, tão frágil, tão assustadoramente quieto. Os lábios estavam roxos, a pele pálida como cera, os olhinhos fechados, não se mexia. Meu Deus, meu Deus. Não. As palavras saíam da minha boca sem controle. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia tocá-lo. Tirei o bebê da mala com um cuidado que eu nem sabia que ainda possuía. Estava frio, gelado. Pesava menos que um saco de arroz. A cabecinha cabia na palma da minha mão. Ainda tinha o cordão umbilical amarrado com um pedaço de barbante. Barbante comum, do tipo que se usa para amarrar pacotes. Não uma pinça hospitalar, não instrumentos médicos. Barbante de cozinha. Como se alguém tivesse feito isso em casa, escondido, sem ajuda profissional. Não, não, não. Eu sussurrava sem parar. Aproximei meu ouvido do peitinho dele. Silêncio. Nada. Apenas o som do meu próprio coração batendo descontrolado. Pressionei minha bochecha perto do narizinho dele e então senti um suspiro, tão fraco que achei que tinha imaginado. Mas estava lá. Ele respirava. Mal, mas respirava. Me levantei com o bebê apertado contra meu peito. Minhas pernas quase cederam. Comecei a correr de volta para casa mais rápido do que tinha corrido na ida. A água escorria da minha roupa molhada. Meus pés descalços sangravam nas pedras do caminho, mas eu não sentia dor.
Só sentia terror. Só sentia a urgência desesperada de salvar aquela vidinha que tremia contra mim. Entrei em casa gritando. Nem sei o que eu gritava. Talvez socorro. Talvez Deus. Talvez nada coerente. Peguei o telefone fixo da cozinha com uma mão enquanto segurava o bebê com a outra. Disquei 192 com os dedos escorregando nos botões. Quase derrubei o telefone 2 vezes. Samu, qual é a emergência? Uma voz feminina, calma, do outro lado da linha. Um bebê, eu disse entre soluços. Encontrei um bebê no lago. Não está respondendo direito. Está frio, está roxo. Por favor, mandem ajuda, por favor. Senhor, preciso que o senhor se acalme. Me diga seu endereço. Dei meu endereço. As palavras saíam atropeladas. A operadora me pediu para colocar o bebê em uma superfície plana. Limpei a mesa da cozinha com um movimento brusco do braço. Tudo caiu no chão. Pratos, papéis, a conta de luz que eu ia pagar amanhã. Nada importava. Coloquei o bebê sobre a mesa. Tão pequeno, tão frágil, tão quieto. Ele está respirando? A operadora perguntou. Me diga você. Minha voz saiu como um grito agudo que eu não reconheci. Olhe para o peitinho dele. Está subindo e descendo. Tive que me inclinar bem perto para ver. Sim. Mal, muito mal. Um movimento tão sutil que era quase imperceptível. Sim, muito pouco. Ótimo. Escute com atenção. Vou guiá-lo. Pegue uma toalha limpa e seque o bebê com muito cuidado. Depois enrole ele para dar calor. A ambulância já está a caminho. Fiz exatamente o que ela disse. Peguei toalhas do armário do banheiro. Sequei aquele corpinho com movimentos desajeitados e desesperados. Cada segundo parecia eterno. Enrolei o bebê em toalhas limpas e sequinhas. Peguei ele no colo de novo. Comecei a balançá-lo sem perceber. Um instinto antigo que eu achava ter esquecido desde que Marcela cresceu. Aguenta, eu sussurrava para ele. Aguenta, por favor, eles já vêm te ajudar. Os minutos até a ambulância chegar foram os mais longos da minha vida. Sentei no chão da cozinha com o bebê contra meu peito. Cantei, nem sei o quê. Talvez a mesma cantiga que eu cantava para Marcela quando ela era pequena. Talvez só sons sem sentido. Só precisava que ele soubesse que não estava sozinho, que alguém o estava segurando, que alguém queria que ele vivesse. As sirenes rasgaram o silêncio. Luzes vermelhas e brancas iluminaram as janelas. Corri até a porta. 2 paramédicos desceram correndo da ambulância. Um homem de uns 40 anos, barba por fazer, e uma mulher jovem, não mais que 30, com o cabelo preto preso em rabo de cavalo. Ela pegou o bebê dos meus braços com uma eficiência que me partiu o coração. Examinou rápido. Tirou um estetoscópio. Escutou. O rosto dela não mostrou emoção, mas vi seus ombros ficarem tensos. Hipotermia severa. Possível aspiração de água. Precisamos movê-lo agora, ela disse para o colega. Colocaram o bebê em uma maca minúscula. Puseram uma máscara de oxigênio. As mãos deles trabalhavam rápido, conectando fios, monitores, coisas que eu não entendia. O homem olhou para mim. O senhor vem com a gente? Não era uma pergunta. Subi na ambulância. Sentei no banquinho lateral. Não conseguia parar de olhar para o bebê, tão pequeno entre todos aqueles aparatos. A ambulância arrancou. As sirenas uivavam. O mundo passava borrado pelas janelas. Como o senhor o encontrou? A paramédica perguntou enquanto continuava trabalhando. Numa mala, no lago. Vi alguém jogá-la na água. Ela levantou o olhar. Me encarou. Depois olhou para o colega. Vi algo nos olhos dela. Preocupação, talvez suspeita, talvez pena. Viu quem era? Abri a boca. Fechei. Rodrigo. Meu genro. O viúvo da minha filha. O homem que chorou no funeral de Marcela como se o mundo tivesse acabado. O mesmo homem que acabara de tentar afogar um bebê. Sim, eu disse finalmente. Vi quem era. Chegamos ao Hospital São Lucas em menos de 15 minutos. As portas da emergência se escancararam. Uma dúzia de pessoas de branco e verde cercaram a maca. Gritavam números, termos médicos, ordens que eu não compreendia. Levaram o bebê através de portas duplas. Tentei segui-los. Uma enfermeira me barrou. Senhor, precisa ficar aqui. Os médicos estão trabalhando.
Vamos precisar de informações. Ela me levou para uma sala de espera. Paredes bege, cadeiras de plástico duro, cheiro forte de desinfetante. Sentei. Tremia da cabeça aos pés. Não sabia se era pelo frio da roupa molhada ou pelo choque. Provavelmente os dois. A enfermeira se sentou na minha frente. Era mais velha que a paramédica, talvez da minha idade. Tinha rugas de bondade ao redor dos olhos. A placa no uniforme dizia: Neuza. Vou precisar que me conte tudo o que aconteceu. Ela disse com voz suave. E eu contei. Cada detalhe. Do momento em que vi o carro do Rodrigo até abrir a mala. Neuza digitava tudo em um tablet. Acenava. Não me interrompia. Quando terminei, ela suspirou fundo. A polícia vai querer falar com o senhor. Isso é tentativa de homicídio. Talvez pior. Tentativa de homicídio. As palavras ficaram suspensas no ar como abutres. Meu genro. O marido da minha filha. Um assassino. Neuza colocou a mão sobre a minha. O senhor fez a coisa certa. Salvou uma vida hoje. Mas não parecia certo. Parecia que eu tinha descoberto algo terrível. Algo que não podia devolver para a escuridão. Algo que mudaria tudo para sempre. Passaram 2 horas antes de um médico sair para falar comigo. Era jovem, uns 35 anos. Tinha olheiras fundas e mãos que cheiravam a sabão antibacteriano. O bebê está estável, ele disse. Por enquanto, está na UTI neonatal. Sofreu hipotermia severa e aspirou água. Os pulmões estão comprometidos. As próximas 48 horas são críticas. Ele vai viver. Minha voz saiu quebrada. Não sei, ele disse com uma honestidade brutal. Vamos fazer tudo o que é possível. A polícia chegou meia hora depois. 2 investigadores. Uma mulher de uns 40 anos com o cabelo preso em coque apertado e um homem mais novo que anotava tudo. A mulher se apresentou como delegada Patrícia Almeida. Tinha olhos escuros que pareciam enxergar através de mentiras. Fizeram as mesmas perguntas repetidas vezes, de ângulos diferentes. Descrevi o carro. A hora exata. Os movimentos do Rodrigo. A mala. Tudo. A delegada Patrícia me olhava com uma intensidade que me fazia sentir culpado, mesmo não tendo feito nada de errado. E o senhor tem certeza absoluta de que era seu genro? Completamente certa. Por que ele faria isso? Não sei. Onde ele está agora? Não sei. Quando foi a última vez que falou com ele antes de hoje? Faz umas 3 semanas, no aniversário de morte da minha filha. Patrícia anotou algo. Trocou um olhar com o colega. Vamos precisar que o senhor vá à delegacia amanhã fazer um depoimento formal. E não pode entrar em contato com o Rodrigo sob nenhuma circunstância. Entendeu? Acenei. O que eu ia dizer para ele de qualquer jeito? Por que tentou matar um bebê? Por que o jogou no lago como lixo? Por quê? Por quê? Por quê? Os policiais foram embora. Neuza voltou com um cobertor e uma xícara de chá quente. Deveria ir para casa, descansar, trocar de roupa. Mas eu não conseguia ir. Não conseguia deixar aquele bebê sozinho no hospital. Aquele bebê que eu tinha segurado contra meu peito, que respirou seu último fôlego de esperança nos meus braços. Fiquei na sala de espera. Neuza me trouxe roupas secas do almoxarifado do hospital. Calça de pijama hospitalar e uma camiseta grande demais. Me troquei no banheiro. Olhei no espelho. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Aquela noite não dormi. Fiquei sentado naquela cadeira de plástico olhando para o relógio. A cada hora me levantava e perguntava pelo bebê. As enfermeiras me davam a mesma resposta. Estável, crítico, lutando. Às 3 da manhã, o padre Anselmo apareceu. O pároco da minha igreja. Alguém deve ter avisado. Ele sentou ao meu lado em silêncio. Não disse nada por um longo tempo. Às vezes é isso que precisamos. Uma presença. Uma prova de que não estamos completamente sozinhos no inferno. Deus coloca provas no nosso caminho. Ele disse finalmente. Isso não parece uma prova, respondi. Parece uma maldição. Ele acenou. Não tentou me convencer do contrário. E eu apreciei isso mais do que qualquer sermão. Quando o sol começou a nascer, eu sabia que nada voltaria a ser como antes.
Tinha cruzado uma linha. Tinha visto algo que não podia ignorar. E fosse o que fosse que viesse depois, teria que enfrentar. Porque aquele bebê, aquele ser pequeno que lutava por cada respiração no quarto ao lado, tinha se tornado minha responsabilidade. Não escolhi isso. Mas também não podia abandoná-lo. Não depois de tê-lo tirado das águas. Não depois de sentir seu coração bater contra o meu. O amanhecer chegou sem que eu percebesse. A luz entrou pelas janelas da sala de espera, pintando tudo de laranja pálido. Tinha passado a noite inteira naquela cadeira de plástico. Minhas costas doíam. Meus olhos ardiam. Mas não podia sair. Toda vez que fechava os olhos, via a mala afundando. Via aquele corpinho imóvel. Via os lábios roxos. Neuza apareceu às 7 da manhã com café e um pão de queijo embrulhado em guardanapo de papel. Precisa comer alguma coisa, ela disse colocando nas minhas mãos. Não tinha fome, mas comi mesmo assim porque ela ficou ali esperando. O café estava quente demais e queimou minha língua. O pão de queijo tinha gosto de papelão, mas engoli, mastiguei. Fingi que era uma pessoa normal fazendo coisas normais em uma manhã normal. O bebê continua estável, Neuza disse sentando ao meu lado. A temperatura corporal está subindo. Os pulmões estão respondendo ao tratamento, é um bom sinal. Posso vê-lo? Ela balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Só família imediata. E nem sabemos quem é a família. Família. A palavra me atingiu como uma pedra. Aquele bebê tinha que ter família, uma mãe, um pai, alguém. Mas quem? E por que Rodrigo tinha tentado matá-lo? As perguntas se empilhavam na minha cabeça sem respostas. Às 9 da manhã, a delegada Patrícia voltou. Dessa vez veio sozinha. Sentou na minha frente com uma pasta nas mãos. Sua expressão era dura, investigativa. Me olhava como se eu fosse o suspeito. Eurico, preciso fazer mais algumas perguntas. Ela disse abrindo a pasta. Surgiram algumas inconsistências. Inconsistências. A palavra flutuou entre nós como uma acusação. Senti meu estômago apertar. Que tipo de inconsistências? Patrícia tirou uma fotografia. Colocou sobre a mesinha entre nós. Era o carro do Rodrigo. Mas estava em um estacionamento, não perto do lago. Esta foto foi tirada por uma câmera de segurança de um supermercado a 30 quilômetros daqui. Ontem, às 17h50. 17h50. 10 minutos depois de eu tê-lo visto no lago. Impossível. Peguei a foto. Olhei mais de perto. Era o carro dele. Mesma placa. Tudo. Mas não podia ser. Tem que haver um erro. Eu disse. Eu o vi. Estava lá. Vi ele jogar a mala. Tem certeza absoluta de que era Rodrigo? Quão perto o senhor estava? Engoli seco. Uns 100 metros, talvez mais. Vi ele de costas a maior parte do tempo. A camisa azul, o cabelo escuro, o carro prata. Estava certo, eu disse. Mas minha voz soava menos convincente agora. Patrícia se inclinou para a frente. Eurico, preciso que seja honesto comigo. Qual é sua relação com Rodrigo? Vocês se dão bem? E ali estava a pergunta de verdade, a que eu esperava desde que a polícia apareceu. Por que não nos dávamos bem? Nunca nos demos bem. Desde o dia em que Marcela o apresentou, eu soube que algo estava errado com ele. Era controlador demais, possessivo demais. Não gostava que ela me visitasse sozinha. Não somos próximos, admiti. O senhor culpa Rodrigo pela morte de sua filha? O quê? Minha voz saiu alta demais, defensiva demais. É uma pergunta simples. Culpa seu genro pela morte da Marcela? O acidente. Era assim que todos chamavam. Marcela estava dirigindo sozinha voltando do trabalho. O carro derrapou na pista molhada, bateu em um poste. Marcela morreu no impacto. Ela tinha apenas 32 anos, mas sempre me pareceu estranho. Marcela era uma motorista cuidadosa. Nunca teve acidentes. Nunca levou multas. E naquela noite o carro dela tinha saído da oficina. Rodrigo tinha mandado fazer uma revisão. Coincidência demais. Mas nunca tive provas. Só um pai destroçado procurando alguém para culpar. Não sei o que isso tem a ver com o bebê.
Eu disse. Tem tudo a ver. Patrícia disse, fechando a pasta. Por que não conseguimos localizar Rodrigo? Ele desapareceu. A casa dele está vazia. O celular desligado. E o senhor é a única pessoa que diz tê-lo visto ontem. As palavras dela caíram sobre mim como água gelada. Ela estava me acusando. Não diretamente, mas a insinuação estava ali, clara como o dia. Ela achava que eu tinha inventado tudo. Que eu tinha encontrado o bebê de outra forma e estava culpando Rodrigo por vingança. Eu não menti. Eu disse entre dentes cerrados. Vi o que vi. Então precisamos encontrar Rodrigo. E rápido, porque se ele é o responsável por aquele bebê, está em sério perigo. E se não é, então temos um mistério ainda maior nas mãos. Patrícia se levantou. Me entregou um cartão com o número dela. Se lembrar de qualquer detalhe, qualquer coisa, me ligue. Ela foi embora me deixando com mais perguntas que respostas. Fiquei sentado ali com o cartão na mão, me perguntando se estava perdendo a cabeça. Tinha visto Rodrigo. Tinha certeza. Mas agora a dúvida se infiltrava como veneno. E se eu estivesse errado? E se tivesse sido outra pessoa? E se minha dor e meu ressentimento me fizeram ver o que eu queria ver? O padre Anselmo voltou ao meio-dia. Trazia 1/3 nas mãos. Rezamos? Ele perguntou. Não sou muito religioso. Nunca fui. Mas naquele momento precisava de algo maior que eu. Algo que me dissesse que não estava sozinho nisso. Acenei. Rezamos juntos em voz baixa. As palavras familiares me acalmaram, mesmo sem entender como funcionavam. Quando terminamos, me senti um pouco menos despedaçado. A polícia acha que estou mentindo, eu disse ao padre. A verdade sempre vem à luz. Ele respondeu. Mesmo que demore. Mas não tínhamos tempo. Aquele bebê estava lutando pela vida. E em algum lugar, Rodrigo estava escondido, fugindo ou planejando seu próximo movimento. Às 3 da tarde, uma médica diferente veio me ver. Era uma mulher mais velha, com óculos grossos e expressão séria. Precisamos de seu consentimento para fazer alguns exames no bebê, ela disse. Não sou família. Sabemos, mas é a única pessoa responsável no momento. O conselho tutelar está a caminho, mas enquanto isso precisamos agir. O bebê precisa de exames de sangue. Precisamos saber se tem alguma condição médica, se foi exposto a drogas, se tem lesões que não detectamos. Assinei os papéis. Nem li completamente. Só queria que fizessem o que fosse necessário para salvá-lo. 2 horas depois apareceu Marina, a assistente social. Era jovem. Jovem demais para ter esse trabalho, me pareceu. Talvez 25 anos. Cabelo curto, terno cinza. Sorriso profissional que não chegava aos olhos. Senhor Eurico, ela disse sentando ao meu lado. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua situação. Entendo que o senhor encontrou o bebê. Mais uma vez a história. Mais uma vez as perguntas. Mas Marina era diferente. Não me olhava com suspeita. Me olhava com pena. O que de certa forma era pior. Mora sozinho? Ela perguntou. Sim. Tem renda estável? Tenho a aposentadoria do INSS. R$ 1.400 por mês. E algumas economias. Antecedentes criminais? Não. Problemas de saúde mental, depressão, ansiedade? Hesitei. Depois que Marcela morreu, tomei antidepressivos por 4 meses. O Dr. Henrique disse que era normal, que o luto às vezes precisa de ajuda química. Parei quando comecei a me sentir melhor. Tive depressão depois da morte da minha filha, admiti. Mas já passou. Marina anotou algo. Não consegui ver o quê. O bebê vai precisar de um lar temporário quando sair do hospital, ela disse. Se sair, o conselho tutelar vai procurar famílias de acolhimento certificadas. Enquanto isso, ele fica sob custódia do Estado. Custódia do Estado. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Aquele bebê que eu tinha segurado contra meu peito, que respirou seu primeiro fôlego de vida nos meus braços, ia ser entregue a estranhos, a um sistema. Há pessoas que o veriam como mais um caso, mais um número. E se eu quisesse... As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. E se eu quisesse cuidar dele? Marina me olhou surpresa, depois cética. Senhor Eurico, o senhor tem 62 anos.
Não é certificado como família de acolhimento. Não tem relação legal com o bebê e está envolvido em uma investigação criminal ativa. Eu não fiz nada de errado. Salvei a vida dele. Eu sei. Mas o sistema tem protocolos. O interesse superior da criança vem primeiro. E, francamente, sua idade e sua situação emocional recente são fatores que precisamos considerar. Me senti como se tivesse levado um tapa. Velho demais. Instável demais. Quebrado demais. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse loucura sequer pensar nisso. Mas quando fechava os olhos, tudo o que via era aquele corpinho frágil. E sabia que ninguém mais no mundo o amaria como eu poderia amar. Aquela noite fui para casa pela primeira vez em 36 horas. Neuza me convenceu. Disse que eu precisava tomar banho, dormir em uma cama de verdade, que o bebê ficaria bem, que me ligariam se algo mudasse. Dirigi para casa enquanto o sol se punha. O lago brilhava à minha direita. Parei no mesmo lugar onde tinha visto Rodrigo, onde tinha tirado a mala. Saí do carro. Caminhei até a margem. A mala já não estava. A polícia tinha levado como evidência. Mas eu podia ver exatamente onde ela tinha estado. Podia ver minhas próprias pegadas na lama seca. Fiquei ali parado enquanto a escuridão caía, me perguntando se algum dia saberia a verdade. Me perguntando se Rodrigo estava olhando de algum lugar. Me perguntando o que diabos tinha realmente acontecido. Meu celular tocou. Era o hospital. Meu coração parou. Senhor Eurico, a voz da Neuza. Precisa voltar. Já. Dirigi de volta quebrando todos os limites de velocidade. Minhas mãos tremiam no volante. O coração batia tão forte que conseguia ouvi-lo sobre o barulho do motor. Neuza não tinha dado detalhes pelo telefone. Só tinha dito para voltar. Já. Essas duas palavras bastaram para encher minha cabeça dos piores cenários possíveis. O bebê tinha morrido. Tinha que ser isso. Por que mais me chamariam com tanta urgência? Ele lutou por 2 dias e finalmente seu corpinho cedeu. Não tinha sido suficiente. Eu não tinha sido suficiente. Cheguei tarde demais. Estacionei mal. Deixei o carro atravessado ocupando 2 vagas. Corri para as portas da emergência. Neuza me esperava na entrada. Sua expressão era séria, mas havia algo mais. Algo que não consegui decifrar. Ele está vivo, ela disse imediatamente como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. O bebê está vivo, mas precisa vir comigo. Ela me levou por corredores que não conhecia. Subimos ao 3º andar. Passamos pela UTI neonatal. Continuamos andando. Finalmente chegamos a uma sala de reuniões pequena. Dentro estavam a delegada Patrícia, Marina, a assistente social, e um homem que eu não conhecia. Era mais velho, talvez 60 anos. Usava terno escuro e óculos. Tinha cara de advogado. Sente-se, por favor, Patrícia disse apontando uma cadeira. Sentei. Sentia as pernas como gelatina. Todos me olhavam com uma intensidade que me dava vontade de correr. Recebemos os resultados do exame de DNA do bebê, Patrícia disse. Suas palavras caíram como pedras em água parada. DNA. Não entendia por que tinham feito isso. Procurando o que exatamente? E? Perguntei quando o silêncio ficou insuportável. Patrícia trocou um olhar com o homem de terno. Ele acenou. Ela abriu uma pasta e tirou vários papéis. Colocou na minha frente. O bebê é do sexo masculino. Nasceu há aproximadamente 3 dias, segundo os exames médicos. E Eurico? Ela fez uma pausa. É seu neto. O mundo parou. As palavras não faziam sentido. Ouvi, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Meu neto? Impossível. Marcela tinha morrido há 8 meses. Não tinha deixado nenhum filho, nenhuma gravidez. Nada. Isso é impossível. Sussurrei. Os resultados são conclusivos, disse o homem de terno. Sou o Dr. Augusto Ferreira, especialista em genética forense. Rodamos os testes 2 vezes para ter certeza. O bebê compartilha aproximadamente 25% do seu DNA. É definitivamente seu neto biológico. Filho da sua filha Marcela. Filho da Marcela. Da minha Marcela. Senti como se alguém tivesse me acertado no peito com um martelo.
Marcela tinha um filho que ela nunca conheceu, um filho que alguém tinha tentado afogar no lago. Mas como? Minha voz soava distante. Marcela morreu há 8 meses. Rodrigo nunca disse nada sobre uma gravidez. Exatamente. Patrícia disse, se inclinando para a frente. Marcela estava grávida na época do acidente. Pelos nossos cálculos, ficou grávida aproximadamente 1 mês antes de morrer. O que significa que Rodrigo sabia. A sala girava. Rodrigo sabia que Marcela estava grávida quando ela morreu. Por que não disse nada? Por que escondeu a gravidez por 9 meses? Por que deixou o bebê nascer em segredo e depois tentou matá-lo? Não entendo, eu disse. As lágrimas começavam a turvar minha visão. Por que ele faria isso? É o filho dele, o filho da Marcela. Isso é o que precisamos descobrir, Patrícia disse. Mas tem mais, Eurico. Preciso que escute com muita atenção o que vou dizer agora. Me preparei. Não sabia para quê, mas sabia que o que viria seria pior. Estivemos investigando o acidente da sua filha. Há inconsistências. Grandes inconsistências. Que tipo de inconsistências? O carro da Marcela foi examinado depois do acidente. O laudo oficial disse que foi derrapagem por pista molhada, mas pedimos que revisassem de novo. Encontraram evidências de adulteração nos freios. Alguém sabotou. A palavra caiu como uma bomba. Sabotagem. Assassinato. Minha filha não tinha morrido em um acidente. Ela tinha sido assassinada. Rodrigo, eu disse. Não era pergunta. É nosso principal suspeito. Patrícia admitiu. Mas precisamos de provas. E precisamos encontrá-lo. Ele desapareceu completamente. Não usou o celular. Não mexeu nas contas bancárias. É como se tivesse evaporado. Me levantei da cadeira. Precisava me mexer, precisava de ar. Caminhei até a janela. Lá fora a cidade brilhava com milhões de luzes. Vida normal. Gente normal. Enquanto eu estava preso nesse pesadelo. Minha filha. Sussurrei contra o vidro. Minha menina. Ele a matou. Ninguém respondeu. Não havia nada a dizer. Senti uma mão no meu ombro. Era Marina. Há algo mais que precisa saber. Ela disse suavemente. Sobre o bebê. Sobre o futuro dele. Me virei. Seus olhos eram gentis, mas tristes. Dado que o bebê é seu neto biológico, o senhor tem direitos legais. Pode solicitar a guarda. Mas... Ela levantou a mão antes que eu pudesse falar. Será um processo longo. Haverá avaliações, visitas domiciliares, entrevistas psicológicas. E enquanto isso, o bebê ficará sob cuidado do Estado. Não. A palavra saiu como um rugido. Não vão tirá-lo de mim. É tudo que me resta da Marcela. É meu neto, meu sangue. Eu entendo, Marina disse. Acredite, eu entendo. Mas o sistema tem protocolos. E depois de tudo o que aconteceu, precisamos garantir que o bebê esteja seguro. Ele vai estar mais seguro comigo do que com qualquer estranho. Talvez. Mas essa decisão não depende de mim. Depende de um juiz e do bem-estar da criança. O Dr. Augusto falou pela primeira vez desde sua revelação inicial. Há outro fator que devemos considerar. O bebê sofreu trauma severo, hipotermia, quase afogamento. As próximas semanas serão críticas para seu desenvolvimento. Vai precisar de cuidados especializados, terapia, acompanhamento médico constante. Farei o que for necessário, eu disse. O que for. Patrícia se levantou. Eurico, precisa entender uma coisa. O senhor não é suspeito. Acreditamos na sua história. Mas também não pode ficar com o bebê simplesmente porque é seu neto. Há um processo legal. E enquanto isso, nossa prioridade é encontrar Rodrigo. Precisamos que nos ajude. Como? Pense. Rodrigo alguma vez mencionou algum lugar especial? Alguma propriedade? Algum amigo ou familiar com quem pudesse estar escondido? Fechei os olhos. Pensei em todas as conversas que tinha tido com Rodrigo durante os 5 anos em que ele foi casado com Marcela. Tinham sido poucas. Superficiais. Ele nunca falava da família dele. Nunca mencionava seu passado. Era como se tivesse aparecido do nada no dia em que conheceu Marcela. Tem um irmão.
eu disse de repente. Perto de Goiânia. Marcela mencionou uma vez. Disse que Rodrigo tinha crescido com ele depois que os pais morreram. Patrícia anotou rapidamente. Nome? Não sei. Marcela nunca disse. É um começo, Patrícia disse. Vamos investigar. Eles foram todos embora, exceto Neuza. Ela ficou comigo naquela sala de reuniões fria e vazia. Quer ver seu neto? Ela perguntou. Acenei sem conseguir falar. Ela me levou através de portas de segurança até a UTI neonatal. Me fez lavar as mãos, vestir um avental estéril. Depois me guiou até uma incubadora no canto. E ali estava ele, meu neto, o filho da minha Marcela. Tão pequeno, tão frágil, conectado a tubos e fios, mas vivo, respirando, lutando. Tinha o cabelo escuro da Marcela, o nariz dela, os dedos longos dela. Posso tocá-lo? Sussurrei. Sim, só seja gentil. Coloquei minha mão pela abertura da incubadora. Toquei sua mãozinha. Era tão macia, tão quente. Seus dedinhos se fecharam ao redor do meu dedo indicador. Um reflexo, mas pareceu uma promessa. Oi, pequeno, sussurrei. Sou seu avô, e prometo que vou proteger você. Ninguém vai machucar você nunca mais. Juro pela memória da sua mãe. Neuza colocou a mão no meu ombro. Ele precisa de um nome, ela disse suavemente. Para os registros do hospital. Até encontrarmos a família, ou até que um juiz decida. Um nome. Marcela tinha dito uma vez que se tivesse um filho, queria chamá-lo de Gabriel, como o anjo, durante um almoço de domingo. Se eu tiver um menino, vai se chamar Gabriel. Gosto do som, gosto do significado. Gabriel, eu disse. Ele se chama Gabriel. Fiquei ali a noite toda, sentado ao lado da incubadora, segurando a mão dele, cantando músicas que cantava para Marcela, prometendo um futuro que não sabia se poderia dar, mas prometendo mesmo assim, porque agora eu sabia a verdade. Este bebê não era um estranho que encontrei por acaso. Era meu sangue, minha família, tudo que me restava da Marcela, e não ia deixar que ninguém o tirasse de mim, nem o sistema. Nem Rodrigo. Ninguém. Os dias seguintes foram um inferno burocrático. Acordava todo dia às 5 da manhã. Tomava banho. Me vestia. Dirigia até o hospital. Passava o dia ao lado da incubadora do Gabriel. E de tarde vinham as visitas. Advogados. Assistentes sociais. Policiais. Todos com pastas. Todos com perguntas. Todos decidindo se eu era bom o suficiente para criar meu próprio neto. Marina apareceu no terceiro dia com uma lista de requisitos. Leu em voz monótona como se estivesse recitando o manual de instruções de um eletrodoméstico. Vai precisar de certidão de antecedentes criminais, avaliação psicológica completa, exame médico, comprovação de renda, inspeção da sua casa. Referências pessoais de pelo menos 3 pessoas que não sejam familiares. E completar um curso de cuidados infantis de 40 horas. 40 horas. Como se eu não tivesse criado uma filha sozinho. Como se não soubesse trocar uma fralda ou preparar uma mamadeira. Mas não disse nada. Só acenei e peguei os papéis que ela estendia. Quanto tempo vai demorar tudo isso? Perguntei. Se tiver sorte, 6 semanas. Se não, 3 meses. 3 meses. Gabriel ficaria em lares temporários por 3 meses enquanto eu pulava aros burocráticos para provar que merecia criá-lo. E enquanto isso, o que acontece com ele? Quando receber alta do hospital, vai para uma família de acolhimento temporária certificada. Receberá cuidados adequados. O senhor poderá visitá-lo 2 vezes por semana sob supervisão. 2 vezes por semana sob supervisão, como se eu fosse uma ameaça, como se não tivesse sido eu quem o salvou de se afogar. Aquela noite liguei para o padre Anselmo. Precisava de referências. Precisava de gente que dissesse que não era louco, que era apto, que podia fazer isso. Ele veio à minha casa no dia seguinte. Sentou na minha cozinha bebendo o mesmo chá que eu fazia para Marcela quando ela era criança. Claro que vou ajudar, ele disse. Você é um dos homens mais fortes que conheço. Aquele menino tem sorte de ter você. Mas eu não me sentia forte.
Me sentia velho, cansado, assustado. Tinha 62 anos. Como ia correr atrás de uma criança de 2 anos quando tivesse 64? Como ia ajudá-lo com o dever de casa quando tivesse 70? Como ia estar lá para a formatura dele se chegasse aos 80? Sou velho demais para isso, eu disse em voz alta pela primeira vez. O padre Anselmo me olhou por cima da xícara. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Idade é só número quando há amor envolvido. Quis acreditar nele. Realmente quis. No quarto dia, Neuza me ensinou a cuidar do Gabriel. Como segurar a cabecinha. Como trocar as fraldas minúsculas. Como preparar a fórmula na temperatura exata. Minhas mãos tremiam no começo. Tinha esquecido quão frágeis eram os recém-nascidos. Quão dependentes. Quão assustadoramente delicados. Está se saindo bem. Neuza dizia toda vez que eu entrava em pânico. Mas não parecia bem. Parecia estar andando sobre gelo fino. Um movimento errado e tudo se quebraria. No quinto dia, a delegada Patrícia voltou com notícias. Encontramos o irmão do Rodrigo. Ela disse. Mora em um bairro afastado de Aparecida de Goiânia. Fomos interrogá-lo. Diz que não vê Rodrigo há 2 anos. Que brigaram. Que Rodrigo lhe devia dinheiro. 15 mil reais. Nunca devolveu. Dinheiro. Sempre voltava ao dinheiro com Rodrigo. Marcela ganhava bom salário como arquiteta. 4.500 reais por mês. Tinha economias. Um seguro de vida de 200 mil reais. Rodrigo era o beneficiário. Ele recebeu o seguro? Perguntei. Patrícia acenou. Há 4 meses. 200 mil depositados na conta dele. 2 semanas depois transferiu tudo para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Estamos tentando rastrear, mas é complicado. 200 mil reais. O valor da vida da minha filha. E ele tinha escondido em algum paraíso fiscal enquanto planejava matar o bebê dela. Por quê? Eu disse. A pergunta que me atormentava toda a noite. Por que matar o bebê? Poderia ter dado para adoção. Poderia ter deixado num hospital. Por que tentar afogá-lo? Patrícia ficou calada por um momento longo. Há uma teoria, ela disse finalmente. Estamos investigando as finanças da Marcela. Encontramos algo interessante. 2 semanas antes de morrer, ela mudou o testamento. Deixou tudo para seus futuros filhos. Não para Rodrigo. Para os filhos. O ar saiu dos meus pulmões. Marcela sabia. De alguma forma sabia que estava grávida e mudou o testamento para proteger o filho. Ele a matou por dinheiro. Sussurrei. Acreditamos que sim. E depois descobriu que o dinheiro iria para o bebê se nascesse vivo. Então decidiu eliminá-lo também. A maldade pura disso me deixou sem palavras. Ele tinha matado minha filha. Tinha deixado a gravidez chegar ao fim. Tinha deixado o bebê nascer sozinho. E depois tentou afogá-lo. Tudo por dinheiro. Tem provas suficientes para prendê-lo? Quando encontrarmos, sim. Mas ele continua desaparecido. É esperto. Sabe que estamos procurando. Os dias viraram semanas. Gabriel ficava mais forte. Os médicos tiraram os tubos um por um. Ele começou a respirar sozinho. A se alimentar sozinho. A chorar com pulmões fortes e saudáveis. Era um milagre médico. Segundo os médicos, nenhum bebê que passou pelo que ele passou deveria estar tão bem. Mas eu sabia que era mais que medicina. Era vontade. Era o espírito da Marcela vivendo naquele corpinho. Lutando. Sobrevivendo. Se recusando a desistir. Completei todos os requisitos. A certidão de antecedentes veio limpa. O exame médico mostrou que estava saudável para minha idade. A avaliação psicológica foi mais difícil. Uma mulher jovem de óculos me fez perguntas por 3 horas. Como lidou com a morte da sua filha? Como se sente em relação ao Rodrigo? Está tentando substituir a Marcela com este bebê? Essa última pergunta me irritou. Não estou substituindo ninguém. Estou salvando meu neto. É diferente. Ela anotou algo. Não soube se foi bom ou ruim. A inspeção da minha casa foi humilhante. 2 mulheres revisaram cada canto. Abriram armários. Olharam a geladeira. Mediram as janelas para ver se eram seguras. Contaram os detectores de fumaça.
Perguntaram sobre meu plano de emergência em caso de incêndio. Vai precisar de berço certificado, trocador, grades de segurança em todas as escadas, travas nos armários, protetores de tomada. Gastei R$ 3.500 em equipamento de bebê. Minha aposentadoria mal cobria minhas despesas básicas. Tive que usar minhas economias. Mas não me importei. Gabriel valia. O curso de cuidados infantis foi o pior. 15 mães jovens e eu. Todas me olhavam como se fosse o avô confuso que entrou na aula errada. A instrutora tinha 25 anos. Me explicava coisas que eu já sabia com uma lentidão insultante. Bebês precisam comer a cada 3 horas. Bebês choram quando têm fome ou estão molhados. Nunca sacuda um bebê. Acenava e tomava notas, embora quisesse gritar que tinha criado uma filha até a vida adulta, que sabia exatamente o que estava fazendo, mas precisava daquele certificado. Então engoli meu orgulho e fingi aprender. 6 semanas depois de encontrar Gabriel no lago, Marina apareceu no hospital com um pequeno sorriso. Completou todos os requisitos, ela disse. O juiz vai revisar seu caso na próxima semana. Se tudo correr bem, pode ter guarda temporária em 2 semanas. 2 semanas. Depois de 42 dias de inferno burocrático, finalmente poderia levar meu neto para casa. Mas naquela mesma noite, quando tudo parecia estar melhorando, meu celular tocou. Era Patrícia. Sua voz soava tensa. Eurico precisa vir à delegacia. Já. Encontramos algo. Algo sobre Marcela que precisa ver. Cheguei à delegacia com o estômago embrulhado. Patrícia me esperava na entrada. O rosto dela estava mais sério que o normal. Me guiou por corredores estreitos até uma sala de interrogatório. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão. Dentro reconheci os pertences da Marcela, a bolsa dela, o celular quebrado, as coisas que me devolveram depois do acidente. O que é isso? Perguntei. Finalmente conseguimos desbloquear o celular dela, Patrícia disse. Nosso técnico trabalhou nisso por semanas e encontramos algo. Ela tirou um envelope pardo. Abriu e espalhou várias folhas impressas sobre a mesa. Eram capturas de tela de mensagens entre Marcela e Rodrigo, datadas de 2 semanas antes da morte dela. Li a primeira. Era da Marcela. Rodrigo, precisamos conversar. Sobre o bebê. A resposta dele. Não sei do que você está falando, Marcela. De novo. Achei o teste de gravidez no banheiro. Por que não me contou? Silêncio de 3 horas. Depois, Marcela. Estou com medo. Medo de quê? Sou seu marido. Vamos ser pais. Isso é maravilhoso. Outro silêncio. Depois ela. Não quero ter. Senti como se alguém tivesse me golpeado. Continuei lendo. As mãos tremiam. Rodrigo. O que quer dizer com não quer ter? Marcela. Não estou pronta. Não quero ser mãe. Quero viver minha carreira. Não ficar presa até um bebê. É nosso filho. É um erro. Não diga isso, por favor. Podemos fazer funcionar. Vou ajudar. Seu pai vai nos ajudar. Não quero ajuda. Quero minha vida de volta. As mensagens ficavam mais intensas. Rodrigo implorando. Marcela resistindo. Até chegar na última troca, o dia antes do acidente. Rodrigo. Conversei com um advogado. Se você decidir não ter o bebê, vou me divorciar. E se tiver e não quiser criar, vou lutar pela guarda completa. Não vou deixar que machuque meu filho. Marcela. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. É uma ameaça? Não houve resposta. No dia seguinte, Marcela estava morta. Deixei os papéis caírem. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem controle. Ela o matou, eu disse. Marcela matou Rodrigo. Acreditamos que não, Patrícia disse cuidadosamente. Acreditamos que o que você viu foi Marcela jogando a mala no lago. Mas ela não morreu há 8 meses, Eurico. Ela está viva. O mundo girou. As paredes se moveram. Não consegui respirar. Isso é impossível. Eu a enterrei. Vi o corpo, estava no velório. O corpo que enterraram era de outra mulher. Uma mulher sem teto de idade e características físicas similares. Marcela falsificou a própria morte. E o teste de DNA do bebê confirma. Ele é filho dela. E ela tentou matá-lo. Não. 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 Minha mente se recusava a aceitar.
Marcela, minha menina, a filha que criei sozinho, que amei mais que tudo, que pensei ter perdido, estava viva e tinha tentado matar o próprio filho. Por quê? A palavra saiu como um gemido animal. Por que ela faria isso? Patrícia puxou outra pasta. Investigamos mais fundo. Marcela tinha dívidas, grandes dívidas. Apostas online, 250 mil reais. Ela ia perder tudo. O apartamento, as economias, a reputação. Mas o seguro, exatamente. Se ela morresse, Rodrigo receberia 200 mil. E ela planejava voltar depois, fingir que tinha tido amnésia ou algo assim, e ficar com o dinheiro. Mas o bebê arruinou tudo, porque o testamento dela, que ela mesma fez, dizia que se houvesse filhos, tudo ia para eles. Então ela deixou a gravidez chegar ao fim e tentou matar o bebê para poder ficar com o dinheiro. Senti náuseas. Corri para a lixeira no canto e vomitei. Tudo o que tinha comido naquele dia. Tudo o que era bom e puro dentro de mim. Tudo. Patrícia me deu um copo d'água. Esperei enquanto eu me recompunha. Mas como você se recompõe depois de descobrir que sua filha é uma assassina? Que ela tentou matar o próprio bebê? Que tudo que você pensava sobre ela era mentira? Rodrigo sabia? Perguntei finalmente. Não temos certeza, mas encontramos registros de ligações entre eles nos últimos meses. Acreditamos que ela o convenceu a ajudá-la. Ou o ameaçou. Estamos investigando. E onde ela está agora? Não sabemos. Mas vamos encontrá-la. Temos sua foto em todos os aeroportos, em todas as fronteiras. Alguém vai reconhecê-la. Fui para casa naquela noite em estado de choque. Não conseguia processar. Marcela, viva, assassina, monstro. Sentei no quarto dela. O quarto que mantive exatamente como estava. A cama arrumada, os livros de arquitetura na estante, as fotos na parede. Marcela sorrindo. Marcela se formando. Marcela no dia do casamento. Tudo mentira. Tudo fachada. Quem era ela realmente? Será que algum dia a conheci de verdade? Ou apenas vi o que quis ver? A filha perfeita. A menina doce. A arquiteta de sucesso. Quando na verdade ela era uma jogadora viciada. Uma fraudadora. Uma tentativa de infanticida. Peguei uma das fotos. Marcela aos 10 anos. Sorriso largo mostrando o dente que tinha acabado de cair. Eu a levara para tomar sorvete naquele dia. Ela pediu 2 sabores, chocolate e morango. Lambuzou o rosto todo. Rimos juntos. Aquela menina ainda existia em algum lugar dentro da mulher que tentou afogar o próprio filho? Ou tinha sido devorada pela ganância e pelo vício há muito tempo? Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos via a mala afundando. Mas agora não era Rodrigo jogando. Era Marcela, minha filha. Seu rosto frio, calculista, sem remorso. Às 4 da manhã desisti de tentar dormir. Fui até o hospital. Precisava ver Gabriel. Precisava lembrar por que tudo isso importava. O segurança da recepção me conhecia. Acenou e me deixou passar mesmo não sendo horário de visita. A UTI neonatal estava quieta. Apenas o som suave dos monitores. As luzes baixas. Gabriel dormia na incubadora. Pacífico, inocente, alheio a todo o horror ao seu redor. Coloquei a mão pela abertura. Toquei sua bochecha macia. Ele se mexeu levemente. Fez um barulhinho. Meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Não vou deixar que ela chegue perto de você, sussurrei. Prometo, mesmo que seja minha filha, mesmo que eu a ame. Você vem primeiro agora. Neuza apareceu às 6. Trazia café e pão de queijo como sempre. Sentou ao meu lado sem dizer nada por um longo tempo. Finalmente falou. Soube sobre Marcela. A polícia avisou o hospital. Reforçaram a segurança. Ninguém entra aqui sem identificação agora. Acenei. Bom, pelo menos isso. Como você está? Ela perguntou. Como eu estava? Despedaçado. Traído. Perdido, mas também determinado. Mais determinado que nunca. Vou conseguir a guarda dele, eu disse. Não importa o que aconteça, ele precisa de mim, e eu preciso dele. Eu sei, e vou fazer tudo o que puder para ajudar.
Marina chegou às 9. Trazia notícias que não sabia se eram boas ou ruins. O juiz acelerou seu caso, dada a situação com Marcela. Vai dar a decisão hoje mesmo, às 4 da tarde. Hoje. Em 7 horas eu saberia se poderia levar Gabriel para casa ou se o perderia para o sistema. As horas se arrastaram como séculos. Tentei comer. Não consegui. Tentei ler. As palavras não faziam sentido. Apenas sentei ao lado da incubadora segurando a mãozinha do Gabriel e rezando para todos os santos que já tinha esquecido. Às 3h50 da tarde, Marina voltou. Seu rosto não revelava nada. O juiz quer vê-lo. Agora. Fui para o fórum em um táxi. Minhas mãos não paravam de tremer. O motorista tentou fazer conversa. Eu não respondi. Não conseguia. Toda a minha concentração estava focada em não desmoronar. O juiz era uma mulher de uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos em coque. Óculos de leitura pendurados em uma corrente. Rosto severo, mas olhos gentis. Senhor Eurico, ela disse. Li seu caso completo. Li os relatórios, as avaliações, as referências. E preciso ser honesta. Sua idade me preocupa. Sua saúde mental recente me preocupa. Sua situação financeira me preocupa. Meu coração afundou. Ela ia negar, ia tirar Gabriel de mim. Mas, ela continuou. E aquele mas foi como uma corda de salvamento. Também li sobre o que fez. Como salvou aquele bebê. Como lutou por ele. Como completou todos os requisitos em tempo recorde. E conversei com a equipe médica. Dizem que o bebê responde a você de uma forma que não responde a mais ninguém. Que você tem um vínculo com ele. Ela tirou os óculos. Me olhou diretamente. Gabriel Alves da Silva precisa de um lar. E acredito que o senhor pode dar isso a ele. Portanto, estou concedendo guarda temporária por 6 meses. Haverá visitas mensais da assistência social. Acompanhamento psicológico obrigatório para ambos. E se em 6 meses tudo estiver bem, a guarda se tornará permanente. Parabéns, senhor Eurico. Você é oficialmente o tutor legal do seu neto. Desmoronei. Ali mesmo na sala do tribunal. Lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle. Soluços sacudiam meu corpo. Marina me abraçou. O padre Anselmo, que tinha vindo comigo, segurou minha mão. Obrigado. Consegui dizer entre soluços. Obrigado. Gabriel recebeu alta do hospital 3 dias depois. 51 dias após eu tê-lo tirado do lago. 51 dias de inferno. Mas agora, finalmente, ia para casa. Neuza me ajudou a colocá-lo no bebê conforto. Mostrou como apertar as tiras corretamente. Como posicioná-lo no banco de trás. Deu instruções sobre alimentação, sono, banho. Eu anotava tudo freneticamente. Vai ficar tudo bem, ela disse me abraçando. Confie em si mesmo. Você sabe o que está fazendo. Mas eu não sabia. Não tinha certeza de nada. Apenas sabia que amava aquele bebê mais do que achava possível amar alguém de novo. Dirigi para casa devagar. Muito devagar. Cada lombada era uma tortura. Cada curva uma agonia. Gabriel dormia pacificamente no banco de trás. Alheio ao fato de que sua vida estava mudando completamente. Quando cheguei em casa, parei o carro e apenas olhei. A casa onde criei Marcela. A casa onde chorei sua morte. A casa onde agora criaria o filho dela. Um ciclo estranho e doloroso se fechando. Peguei o bebê conforto com cuidado. Subi os degraus da varanda. Abri a porta. E pela primeira vez em 8 meses, a casa não pareceu tão vazia. Não pareceu tão silenciosa. Havia vida de novo. Propósito de novo. Coloquei Gabriel no berço novo que tinha montado no quarto que costumava ser meu escritório. O quarto tinha vista para o lago. O mesmo lago onde quase morreu. Mas agora o lago pareceria diferente. Não seria mais o lugar onde quase perdi tudo. Seria o lugar onde encontrei tudo. As primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Gabriel acordava a cada 2 horas. Chorava. Precisava ser alimentado, trocado, ninado. Eu cambaleava pela casa como um zumbi. Meu corpo de 62 anos protestava. Minhas costas doíam. Meus joelhos reclamavam.
Minha pressão subia. Mas toda vez que olhava para aquele rostinho, toda vez que ele agarrava meu dedo com sua mãozinha, toda vez que parava de chorar ao ouvir minha voz, eu sabia que valia a pena. Cada segundo de dor valia a pena. Marina vinha toda semana. Verificava a casa. Observava como eu interagia com Gabriel. Fazia perguntas. Anotava respostas. No começo eu ficava nervoso, com medo de fazer algo errado. Mas com o tempo relaxei, porque via que ela não estava procurando razões para tirar Gabriel. Estava procurando razões para deixá-lo ficar. Está fazendo um ótimo trabalho, ela disse na quarta visita. Gabriel está ganhando peso, está se desenvolvendo bem e claramente ama você. Claramente ama você. Essas palavras me sustentaram por semanas. Patrícia ligava ocasionalmente com atualizações. Rodrigo tinha sido encontrado. Estava em um hotel barato em Curitiba. Confessou tudo, como Marcela o manipulou. Como ela planejou tudo. Como ele tentou impedi-la, mas tinha medo. Foi preso como cúmplice, mas recebeu sentença reduzida por colaborar. Marcela continuava desaparecida. Havia relatos de avistamentos. Em Foz do Iguaçu, em Montevidéu, em Buenos Aires. Mas nada concreto. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Parte de mim queria que a encontrassem. Queria respostas. Queria olhar nos olhos dela e perguntar: por quê? Mas outra parte, uma parte maior, torcia para que nunca a encontrassem. Para que ficasse longe. Para que nunca pudesse machucar Gabriel de novo. 6 meses se passaram. Gabriel cresceu. Começou a sorrir, a rir, a reconhecer minha voz, a estender os bracinhos quando eu entrava no quarto. Cada marco de desenvolvimento era uma vitória. Cada dia sem notícias de Marcela era uma bênção. A audiência final de guarda aconteceu em uma terça-feira chuvosa de setembro. A mesma juíza. A mesma sala. Mas desta vez Marina sorria. Todos os relatórios são positivos. A juíza disse. Gabriel está saudável, feliz, se desenvolvendo adequadamente. E o senhor Eurico, superou todas as expectativas. Portanto, estou convertendo a guarda temporária em permanente. Gabriel Alves da Silva é oficialmente seu filho legal. Parabéns. Desta vez não chorei. Apenas sorri. Um sorriso tão largo que meu rosto doía. Porque finalmente, depois de tudo, tínhamos vencido. Gabriel e eu. Contra todas as probabilidades. Naquela noite sentei na varanda com Gabriel no colo. O sol se punha sobre o lago. As águas brilhavam douradas. Um cisne nadava pacificamente onde uma vez uma mala afundou. Sabe, eu disse para Gabriel. Sua mãe era complicada. Fez coisas terríveis. Mas também te deu a vida. E por isso sempre serei grato a ela. Não vou esconder a verdade de você. Quando crescer vai saber tudo. Mas também vai saber que foi amado. Que lutei por você. Que nunca desisti. Gabriel bocejou. Seus olhinhos começaram a fechar. Ninei ele suavemente enquanto as estrelas começavam a aparecer. E ali, naquele momento de paz absoluta, percebi que tinha encontrado meu propósito de novo. Não era substituir Marcela. Não era viver no passado. Era construir um futuro. Para Gabriel. Para nós. O lago guardaria seus segredos. As feridas sempre doeriam. Mas seguiríamos em frente. Juntos. Avô e neto. Duas almas que o destino uniu da forma mais improvável. E seria suficiente. Seria mais que suficiente, seria tudo.